No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você nesta quinta-feira, 20 de março de 2025. Já chegamos no dia 20 de março, né? Como passar rápido o ano, o mês, né? Voando. Eu agradeço a você o carinho da sua amizade, da sua audiência. E vamos para o estudo de hoje. Uma pessoa me perguntou, mandou esses, e sempre a gente recebe e-mails desses tipos, né? E a gente, respondendo essa pessoa, a gente responde a esse irmão que pergunta no WhatsApp aqui: Pastor Tony, como que Jesus pode ser Deus se a Bíblia diz que Deus nunca foi visto, ninguém nunca viu a Deus, né? Eu recebo essa pergunta vez ou outra, sempre uma pessoa diferente faz a mesma pergunta. Então já respondi a esse querido ouvinte e respondo já de pronto a você também que acompanha a nossa programação. Vamos ler o que diz o texto. Na verdade, onde está esse texto que o irmão citou? Ele pergunta, mas nem diz aonde está escrito. E aqui eu fico uma recomendação: sempre que você fizer uma pergunta, seria muito interessante que você colocasse a referência, não para facilitar o meu serviço, porque são textos que nós conhecemos muito bem. Não precisa que você me cite para mim, não falo com arrogância, mas é para você mesmo que faz a pergunta. Né? Senão fica muito vago. Eu ouvi dizer que, né, a gente sabe que Deus nunca foi visto por ninguém, então, mas onde está escrito isso, né? É uma pergunta que você deveria se fazer. Dá aí um Google. Hoje tem inteligência artificial, é muito fácil você achar uma referência. Não é uma... Veja bem, não estou chamando a atenção, não estou sendo deselegante. Eu quero te impulsionar a que você estude mesmo o assunto a fundo. Ou pelo menos procure uma referência para que a outras pessoas, a hora que você citar, né? Porque senão chega uma pessoa, de repente você está debatendo, né? Mas de onde é que está escrito, né? Então é sempre bom você criar esse hábito, tá certo? De ler, de saber, de perguntar a referência, é muito bom. Aqui a referência talvez seja essa é uma das passagens que a Bíblia usa. Diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Repetindo aqui o texto, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Como é que é? A Nova Versão Internacional, ela diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o tornou conhecido. Veja que aqui tem um detalhe, ele vai aqui objetivamente, ninguém jamais viu a Deus, ele define, mas o Deus unigênito, eu acredito que o Deus unigênito, essa palavra Deus unigênito, ela passou a entrar na Nova Versão Internacional, tá? Mas é o Filho unigênito. Não existe essa de Deus unigênito, não existe essa definição, até porque os próprios teólogos trinitários, eles ficam nesse texto, né, fazendo uma exegese, lendo o capítulo todo, eles dizem que não, Jesus é o Logos, né, não é Deus, porque ali está diferenciado, ali chama ele de Logos. Então como é que depois vai dizer que ele é o Deus unigênito? Que história é essa de Deus unigênito, né? Então é o Filho unigênito, que aí você vai estudar a etimologia da palavra unigênito, você vai saber de fato, né, entender muita coisa quando você conhece essa expressão, essa raiz dessa palavra no grego, que é o idioma original onde foi escrito esta linda frase. O apóstolo Paulo também usa essa mesma expressão de João, tá, meus amados irmãos? Eu vou ler para vocês aqui esse texto também importante. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra, glória e poder sempre eterno. Amém. Muito bem. Olha aí o texto que está lá em 1 Timóteo 6,16, diz que nenhum dos homens viu e nem pode ver. Ele está em concordância com o que disse João. Paulo escreve para Timóteo: olha, a qual nenhum dos homens viu e nem pode ver,
Talvez seja esse também uma outra referência que o irmão esteja citando, mas pelo sim, pelo não, nós vamos dando sequência aqui ao tema. A gente precisa pegar essa declaração, essas declarações, tanto de Paulo quanto de João, e fazermos um dever de casa que a teologia chama de exegese. A gente tem que avaliar todo o contexto amplo dessa declaração. Nós temos que correr a Bíblia para esmiuçar o tema, porque senão fica muito vago. Você chega assim, diz uma declaração, ainda que você use um texto ou outro para respaldar o que você está dizendo, sem considerar como que foi escrito, em qual colocação, qual é o contexto de cada um dos versículos. Veja que cada uma dessas passagens, ela tem um contexto diferente. Cada um desses textos aqui tem um contexto diferente, um momento diferente para outra pessoa, embora ambos os textos estão no mesmo idioma. Dito isto, vamos para as Escrituras estudar o tema a fundo, colocando ali sempre os prós e os contras do texto para chegarmos a um denominador. Ora, se Jesus é Deus e partindo do princípio nós temos essas duas referências, já fica uma contradição aqui, porque está dizendo que nenhum dos homens viu e nem pode ver, ninguém pode ver ele, não é verdade? Tem outro texto lá em Êxodo também, se eu não estou equivocado, verso capítulo 30 ou 33 de Êxodo, que Deus fala a Moisés, ninguém pode ver a minha face, porque o dia que vê morre. Também é uma outra referência usada pelos trinitários. Então veja aí, já estou falando 3 passagens que apontam que ninguém jamais pode ver a Deus. Se vê, morre. Então nós precisamos aqui, esse tema inclusive, ele requer um simpósio, requereria aí uma palestra para a gente esmiuçar esse tema com muita vontade, né? À vontade, estudar os originais, verificar as informações, o máximo de informação dentro da Bíblia com respeito a esse tema, para a gente aprender mesmo o que diz a Bíblia, para a gente aprender e sem ter medo de repente, né, ser contrariado. Aí fica uma sugestão, você que quer fazer esse tema, estudar esse tema, eis-me aqui, estou à disposição, me coloco à disposição, mas ele precisa ser examinado. Como nós estamos na Rádio Betel, a maioria dos ouvintes da Rádio Betel é uma audiência majoritariamente falando de igrejas, a maioria das igrejas, né, no Brasil são igrejas evangélicas que professam a fé na Trindade, né, tem por dogma a doutrina trinitária, né, tanto da divindade quanto do batismo. Então a gente tem que esmiuçar mais ainda, e eu acho que não vai dar para a gente resolver hoje esse programa. Então amanhã a gente conclui, mas de antemão vou lançar aqui o ponto contraditório dessas referências. Aí no programa de amanhã, tanto para quem está me acompanhando na internet, não deixe de acompanhar o programa de amanhã, que aí porque requer uma análise. Por exemplo, lembra lá quando Jacó lutou com Deus? Conhece essa passagem? Jacó lutou com Deus, não lutou? É só você ler lá o capítulo 35 do livro de Gênesis. Ele luta ali, quando ele despacha ali a parentela dele na frente, o pessoal atravessa o Jordão, ele fica do outro lado e ali ele começa a lutar. Olha assim, versículo 1 de Gênesis 35, ó. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Saul, teu irmão. Ao Deus que te apareceu. Quem apareceu para Jacó? E ele está falando de quê? E disse mais Deus, verso 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica, né, tal. E aí, verso 14, aí mesmo de Gênesis 35, ó, e Jacó pôs a coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela, ou seja, ele fez um altar. Verso 15, e chamou o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de Betel, ou seja, Deus falou com ele pessoalmente. Mas tudo bem, esse é um dos textos. Lembra lá quando Deus aparece também para os pais de Sansão? Diz lá o verso 21, no capítulo 13 de Juízes, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor, com S maiúsculo, e o pessoal da teologia sabe que quando a palavra anjo do Senhor está em maiúsculo, né?
É o próprio Deus aparecendo para ele. E disse, verso 22 de Juízes 13, disse Manoá, sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Não é um anjo, não. O temor se abateu de Manoá e da sua mulher, que são os pais de Sansão, porque eles viram a Deus. Como a Bíblia diz que ninguém viu a Deus, jamais viu a Deus. Olha o primeiro ponto para a gente refletir. Eu mostrei duas pessoas. Jacó botou o nome lá no lugar de Peniel, né, de Betel, porque lá ele viu a Deus face a face, lutou com ele e a alma dele foi salva. Agora os pais de Sansão dizendo: vamos morrer, certamente, deu por certeza, morreremos porque vimos a Deus. Quer dizer, realmente, aqui o pai de Sansão está falando com base no que Moisés tinha falado, que Deus falou para ele: ó, Moisés, ninguém pode ver o dia que vê morre. Então, com essa informação, o Manoá, aqui bem depois de Moisés, falou: vamos morrer, porque Moisés disse que morre quem vê Deus, e nós vimos. É ou não é? Não estou aqui saindo fora do tema, estou dentro do tema. Viu a Deus ou não viu? Quando Moisés morre, Deuteronômio 34, quando Moisés morre, olha só o que diz aqui, ó. Moisés morreu, o povo chorou. Lá no verso 10 diz assim, ó: e desde então não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor falava face a face, face to face, cara a cara. Como que ninguém jamais viu a Deus? É uma pergunta. Respondendo a pergunta do irmão com outra pergunta, com textos bíblicos. E aí? Se você ler a Bíblia, fala assim, ó: e nunca, outras traduções, e nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem Deus conhecesse face. Era cara a cara. Quando Miriam falou um monte, Miriam e Arão se voltaram contra Moisés, basta você ler lá o livro de Êxodo. Ele chama eles para fora da tenda: vai lá fora, quero falar com os três. E ele falou para Miriam: olha, né, ao povo eu falo através de profetas. Eu uso o profeta para falar com as pessoas. Com vocês eu uso o profeta, mas com meu servo Moisés não é assim. Com ele eu falo face a face, cara a cara. Lembra que descia uma nuvem lá no tabernáculo? Moisés entrava dentro da nuvem e lá Deus falava com ele. O povo tinha até que colocar um véu na face deles, porque Moisés, né? Porque vinha com a face resplandecente, uma glória tremenda. E Deuteronômio confirma isso: nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face, cara a cara. Isaías também fala a mesma coisa. Isaías também diz que vai morrer. Lembra lá no capítulo 6 que aparece, ele vê Deus assentado num trono só, um só assentado sobre o trono, e vai lá, né, e tal. E o que Isaías fala? Então disse eu, verso 5: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Jeová dos exércitos. Como que João está dizendo que ninguém viu a Deus jamais, e Paulo vai dizer a mesma coisa: ninguém mais também viu a Deus. E como que o próprio Deus diz: ninguém vê a minha face e fica vivo? Ora, vê ou não vê? Você tem que pesquisar todos os textos que falam do tema. Viram ou não viram? João vai mais além. João vai mais além quando ele diz assim: vimos a sua glória. Rapaz, aí é algo mais forte ainda, no próprio capítulo ali. Por isso que esse capítulo de João, ele tem que ser lido, gente, examinar bem detalhadamente. Tem que ler ele bem devagarzinho. Na verdade, eu não digo nem ler ele, todo mundo lê, é estudá-lo. O Evangelho de João é o evangelista que fala de Jesus, apresenta ele como Deus, a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Lembre-se bem disso. A teologia tem uma regrinha, né, para estudar os evangelhos. Diz que Mateus, olha o que a teologia chegou à conclusão. Preste bem atenção aí, teólogo que estiver me ouvindo. Mateus apresenta como rei, não é? Muito bem, apresenta Jesus como rei dos judeus para o povo judeu. Lucas apresenta Jesus como o ser humano, não é isso? Como homem. Muito bem. Marcos apresenta Jesus como servo. E João fala da sua divindade.
Então não vem com essa história dessa interpretação assim, né? Dessa exegese superficial para dizer Jesus não pode ser Deus, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Primeiro ponto aí, se você usa esse texto de João capítulo 1, verso 18, preste bem atenção você, amigo ouvinte. Se você pega João 18, Deus nunca foi visto por ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Você pega Paulo, 1 Timóteo 6, verso 16, olha, nenhum homem viu e nem pode ver. Para você sustentar que ele não pode ser Deus, você está destruindo a doutrina trinitária. Você está indo contra a doutrina trinitária. Muito mais contra, porque aí a doutrina trinitária fala assim, ó, ele é tão Deus quanto o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né? É isso que diz a teologia trinitária. Então você jamais, como trinitário, que se preze, poderia se fazer esse questionamento. Ele não pode ser Deus porque Deus nunca foi. Então, peraí. Ah, não, Tony, mas peraí, ele não pode ser o Deus Pai. Ah, então faltou João explicar isso aqui para nós, que ele não pode ser o Deus Pai, porque está repleto de texto do Evangelho de João dizendo que ele é Deus. E Paulo, que diz que ninguém viu e ninguém pode ver, diz que ele é Deus sobre todos. Paulo diz para Tito, ele é o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como que depois de ninguém pode ver, ninguém viu nem pode ver? Se todos os três estão em igual nível, aliás, nem hierarquia tem entre eles três. E aí? Quer saber mais sobre esse assunto? Olha, já estou indo para 18 minutos aqui falando sobre esse tema, né? Muita coisa, não é verdade? Pois amanhã nós vamos dar continuidade, porque aí senão o quadro deixa de ser Minuto da Unicidade. Mas você entendeu que a coisa não é simples assim? Amanhã nós vamos explicar para você que está acompanhando o Minuto da Unicidade. Seja o mantenedor desse trabalho, envie uma colaboração para a gente. Nós estamos aqui todos os dias na internet, veja, orientando, instruindo, falando dessa verdade, para que você venha crescer na graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Um forte abraço para você. Quem está na rádio escuta um louvor e eu volto amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.